Olá, gente! Hoje iremos estudar a rotação de um corpo rígido, ok? Então, por que estudar a rotação dos corpos rígidos? Porque o movimento rotacional ele é extremamente presente em nosso dia a dia. Então, o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, o movimento da Terra em torno do Sol, o movimento dos ponteiros, um movimento de uma roda. Tudo isso aqui são exemplos de movimento rotacional no nosso cotidiano, ok? Então, da mesma forma que a gente estudou o sistema translacional de um corpo pontiforme, agora a gente vai estudar sistema rotacional de um corpo rígido. Então, é isso que a gente vai fazer hoje, analisar a rotação de um corpo rígido inicialmente em torno de um eixo fixo, ok? Então é importante estudar o movimento rotacional porque ele está em todas as escalas, desde o movimento elétron em torno do núcleo até o movimento das galáxias. Então ele é um movimento muito presente. Antes de estudarmos realmente o movimento rotacional, é importante a gente saber alguns conceitos básicos, como corpo rígido. O que é um corpo rígido? Lembrando que a gente estava estudando o movimento de um corpo pontiforme lá no movimento translacional. Então, o que é um corpo rígido? Ele é um corpo ideal, certo? Onde esse corpo ele é indeformável e quando ele gira, todas as suas partes giram conjuntamente, ok? Então, é um exemplo de um sólido. Quando você gira esse sólido, todas as partes vão girar travada. Então, se ele gira 30 graus, qualquer ponto tem que girar também 30 graus. Então, o corpo rígido é isso. É o conceito ideal de um corpo indeformável, onde todas as partes giram travada, conjuntamente, sem sofrer mudanças. Se eu pego dois pontos qualquer em um corpo rígido, a distância vai ser sempre a mesma, a distância não aumenta, não diminui. E o movimento de um corpo rígido, ele se conserva, ou seja, um corpo rígido, movimento não, desculpa, um corpo rígido, ele se conserva, ou seja, ele não tem deformação, ok? Aqui o movimento de um corpo rígido vai ter, ele vai se conservar, não vai haver deformações. Então, primeiro foi o conceito de um corpo rígido, segundo, o conceito de um eixo fixo. Então, um eixo fixo significa dizer que o movimento que a gente está estudando, o movimento de rotação, vai ser em torno de um eixo que não se move, ok? Então, um eixo fixo, por exemplo, lá atrás nós vimos que o movimento aqui, ó, desse disco em torno desse eixo Z fixo, ou de uma roda gigante, ou aqui, ó, nesse pneu, tem esse eixo aqui. Então, isso aqui que nós chamamos de eixo fixo, ok? Uma rotação pura, ela é definida quando todos os pontos rotaciona o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo, certo? E uma linha de referência é o ponto que liga, por exemplo, essa origem aqui até o ponto que eu estou estudando, que eu chamo de ponto P. Então, essa distância D aqui é o que nós chamamos de linha de referência. Então, sabem esses conceitos básicos de quê? Quais são os conceitos básicos? Corpo rígido, que é um corpo indeformável, eixo fixo, que é um eixo que não se move, e linha de referência, agora a gente pode estudar o movimento de rotação, ok? Então, lembrando que anteriormente a gente estudou o quê? O movimento translacional, que ele percorria a mesma trajetória no mesmo intervalo de tempo. Agora a gente está estudando o movimento rotacional em torno de um eixo fixo, onde esses pontos eles percorrem o mesmo ângulo, no mesmo intervalo de tempo. E no próximo capítulo a gente vai estudar o movimento que é a soma do sistema rotacional com o translacional, que exemplo disso é o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, em torno da Terra ele tem essa soma dos dois movimentos, ok? Então, já que nós sabemos todos esses conceitos básicos, agora é só fazendo um resumozinho aqui. Então, o que é que nós vamos estudar? A gente vai estudar o movimento rotacional de um corpo rígido em torno de um eixo fixo, ok? Onde eu vou dizer que θ é a posição angular, ou seja, daqui a pouco eu digo, todas aquelas grandezas, posição, velocidade, aceleração que a gente estudou em um único eixo, eixo X ou eixo Y,
ou depois no plano, ou no sistema tridimensional. Agora a gente vai ver todos aqueles conceitos de posição, velocidade, aceleração para um sistema rotacional, ok? Então, agora o θ, que é o ângulo, ele vai ser a posição angular de um corpo rígido. Então, vamos lá, vamos ver todas essas grandezas, posição, velocidade, deslocamento, aceleração, para um sistema rotacional. Mas, não sei se vocês lembram, quando a gente começou a estudar o movimento retilíneo uniforme, eu disse que precisávamos de um sistema de referência. Então, eu disse que o movimento para minha direita era positivo e para minha esquerda era negativo. Então, a gente vai criar novamente toda a base aqui. Então, eu vou dizer se o movimento for nesse sentido aqui, ó, nesse sentido aqui, esse sentido dessa setinha aqui, ele vai ser positivo. Ou seja, se ele estiver no sentido contrário do relógio, o relógio se movimenta nessa direção aqui, não é isso? Se ele estiver no sentido contrário ao relógio, ele é positivo. Se o movimento for no sentido do relógio, ele é negativo. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo é escolhendo um referencial aqui. Eu vou dizer que meu movimento, quando é no sentido contrário do relógio, é positivo. Quando é no sentido do relógio, do movimento do relógio, ele é negativo, ok? Então, feito isso, eu vou dizer que aqui eu tenho um corpo rígido, que é esse corpo cinza aqui, e eu estou estudando, eu quero ver o movimento dessa linha aqui, dessa linha de referência, que é essa linha, é, que cor é essa, Jesus? Róseo, ok? Tenho dificuldade com cor, mas é róseo. Então, essa linha de referência aqui, se ele estivesse movimentando para esse lado, vai ser positivo, se estiver movimentando para esse lado, vai ser negativo. Então, essa linha de referência aqui, eu vou dizer que é o quê? A posição, na verdade, que eu vou chamar de θ, ok? Aqui, ó, θ, ela é definida como sendo a linha de referência, o movimento dessa linha de referência, em relação quando a minha posição angular vai ser zero, ou seja, esse meu eixo horizontal, certo? Então, eu vou definir que a minha posição angular, que é o θ, vai ser quem? Vai ser o comprimento do arco lá da matemática de geometria. Então, nós tínhamos aqui o arco da circunferência, né, que era 2πr. Então, esse movimento aqui é o movimento do meu arco, esse movimento não, esse comprimento aqui, ó, S, é o comprimento do arco do círculo, que isso aqui é igual a 2πr, quando ele dá uma volta completa, a gente aprendeu isso lá atrás. E aqui a distância do eixo, que eu disse que é a minha origem, até o ponto que eu quero estudar, é chamado de raio, certo? Então, a razão, quem é a posição angular? A posição angular é a razão do arco da minha circunferência sobre o raio. Então, essa definição aqui, ó, θ, quem é θ? Posição angular. Lembrando que isso aqui é análogo ao x ou ao y, ao r que a gente viu lá atrás. Então, a posição angular, ela é definida como sendo a razão do comprimento do arco do círculo, que é o S, sobre o raio, ok? Então, a unidade no sistema internacional, quando eu faço uma volta completa, vai ser 2π radiano, que é radiano, ok? Então, mas existe outras unidades. Então, quando eu dou uma volta completa, eu sei que eu tenho o quê? Eu sei que eu tenho 360 graus. Então, graus também é uma unidade para movimento circular. Quando eu dou aqui uma volta completa, eu também digo que eu tenho o quê? Uma revolução. Então, eu tanto posso dizer que uma volta completa é uma revolução, como uma volta completa 360 graus, como uma volta completa é 2π radiano. Então, aqui nós temos 3 unidades para sistema rotacional. A gente vai usar aqui o radiano, ok? Então, gente, sempre essa aula vai ser toda análoga ao que a gente viu lá na primeira aula de movimento retilíneo uniforme. Então, nós definimos quem é posição. Se a minha posição muda com o tempo, eu tenho quem? Eu vou ter um deslocamento. Então, se para um tempo t qualquer eu estou aqui nessa posição θ1 e depois eu mudo, venho até uma posição θ2, então, essa diferença de posição, a final menos a inicial, ó, a final, que é essa aqui, menos a inicial, vai me dar o deslocamento angular. Então, o deslocamento angular, análogo lá ao ΔX não era x final menos x inicial,
ou ΔR, que era o vetor posição, era R2 menos R1, certo? Sempre o final menos o inicial. Então, o deslocamento angular é dado pela posição angular final menos a inicial, ok? Então, se essa posição está variando com o tempo, nós temos o quê? Nós temos velocidade. Então, a velocidade angular média vai ser a variação da posição em relação ao tempo, ou a posição final menos a inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial, ok? Se eu digo que esse intervalo de tempo aqui, ele tende a um elemento infinitesimal, ou seja, ΔT tende a zero, eu deixo de ter a velocidade média e passo a ter a velocidade instantânea. Aqui nós já vimos com mais detalhes lá atrás, então é análogo. Então, quando o intervalo de tempo tende a zero, então eu deixo de ter a velocidade média angular e passo a ter a velocidade instantânea, que é Δθ sobre ΔT. Então, isso aqui vai me dar a derivada temporal da posição angular. Lembrando que a velocidade é a unidade é radianos por segundo, ok? Então, se eu digo que a minha velocidade está variando com o tempo, então, de forma análoga, que a gente viu lá no sistema transnacional, eu tenho quem? A velocidade média. Então, a velocidade média vai ser quem? A variação da velocidade angular em relação ao tempo. Se esse intervalo de tempo aqui ele é infinitesimal, então eu deixo de ter a velocidade, desculpa, eu deixo de ter a aceleração média e passo a ter a aceleração instantânea. Então, no limite, quando ΔT tende a zero, eu deixo de ter um elemento infinitesimal e passo a ter uma derivada. Então, a aceleração instantânea é a derivada temporal da velocidade. Lembrando que a unidade de aceleração é radianos por segundo. Aí, gente, você lembra daquelas 5 equações que a gente viu no movimento retilíneo uniforme, quando a gente considerava a aceleração constante? Então, a gente contava 2 equações básicas e 3 equações a partir dela, que era a equação horária da velocidade da posição, Torricelli, mais 2 equações. Então, de forma análoga, a partir da minha definição de aceleração, a partir da minha, a partir da minha definição de aceleração, considerando t0 igual a zero, então a aceleração vai ser ômega final menos ômega inicial sobre t, fazendo o meu pelos extremos, então a minha velocidade angular vai ser igual a que? A minha velocidade angular inicial mais αt. Lembrando que aqui é para aceleração angular constante, ou seja, se a aceleração é igual a zero, então a minha velocidade final é igual à inicial. Se a minha aceleração ela aumenta com a taxa constante, como é o que nós estamos prevendo, então, para t igual a 1, t igual a 2, essa velocidade angular, ela vai aumentando com a taxa constante à medida que o tempo passa. Então, essa equação aqui, a gente viu uma equação análoga, que foi V era igual a V0 mais AT, lá no movimento retilíneo uniforme, ok? Então, a gente encontrou aqui essa equação análoga para o sistema rotacional. Se eu digo que a velocidade média no sistema com a taxa uniforme, que é o movimento com aceleração constante, então a velocidade média é a soma das velocidades dividido por 2. Se eu pego isso aqui e substituo quem é a minha velocidade aqui que eu encontrei na equação 1, de forma análoga, eu vou encontrar quem é a equação horária da posição. Então, gente, lembrando que eu provei essas 2 equações lá atrás por matemática básica, que é o que eu faria aqui, e usando derivadas, ok? Então, isso aqui é fácil de provar, nós já provamos lá atrás, aqui é bem simplesinho, é análogo, ok? Então, sem muitas delongas, nós vimos essas 5 equações lá no movimento retilíneo uniforme e de forma análoga aqui eu já provei essa primeira e já mostrei como é que provava a segunda, certo? Então, se eu pegar o tempo na equação 1 e substituir o tempo na equação 2, eu encontro essa equação aqui que é Torricelli. E assim, de forma análoga, que eu fiz lá no movimento retilíneo, eu encontro essas 5 equações para um sistema rotacional, ok? E você observa que é tudo análogo: velocidade linear, velocidade angular, aceleração angular, aceleração linear, e assim vai, certo? Posição aqui, o x, aqui posição vai ser θ.
Então, gente, nós já encontramos o quê? Nós encontramos as definições de posição, velocidade e aceleração para um sistema rotacional. E você observa que existe uma relação entre o que foi encontrado para o movimento translacional e para o movimento rotacional agora. Então, imagine só, se eu quiser encontrar, por exemplo, a energia cinética de um movimento de uma partícula no sistema rotacional, como é que eu faço isso? Nós vimos que energia cinética era definida como sendo, só aqui adiantando, mas eu volto já. A energia cinética era um meio de mv ao quadrado, né? Só que eu quero encontrar a energia cinética de um movimento rotacional. Como é que eu encontro isso? Então, eu preciso de uma relação entre as grandezas translacional e as grandezas rotacional. Como é que eu encontro isso? Ok? Eu encontro isso através da definição de posição angular. Então, lá no segundo slide, nós vimos que a posição angular, θ, era definido como sendo S sobre R, certo? Lá no primeiro slide, vamos lá. Aqui, ó. Não era tão no primeiro não, né? Ixi, não era no primeiro não. Aqui, ó, certo? Então, da definição de posição angular, então eu vou dizer que S vai ser R vezes θ. Então, dessa definição aqui, que é uma definição matemática, que a gente aprende lá na geometria, nós temos que o quê? Que S é igual a R sobre θ. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que o meu comprimento do arco depende do raio e da minha posição angular, ok? Ok. Então, imagine se eu tenho essa equação, se eu derivar essa equação, o que é que eu vou encontrar? Se eu derivar em função do tempo. Aí fica d dt, né, derivando em função do tempo. R é uma constante, não muda, que é o raio. dt de θ, dt de θ, ok? Então, eu peguei essa equação e derivei ambos os lados em relação ao tempo. Então, ds dt, nós sabemos que é a definição de velocidade linear. R é constante, tiro da derivada. E d θ dt, nós vimos agorinha que é a velocidade angular. Então, observe que eu encontrei a segunda relação entre uma grandeza linear e uma grandeza angular. Então, essa aqui é a primeira relação de uma grandeza linear com a grandeza angular, e essa é a minha segunda relação. Essa relação aqui é bem interessante, porque imagine só, lá no carrossel, toda criança no carrossel, elas preferem ir na linha mais distante do eixo de rotação, né? Então, eles preferem ir no cavalinho que está na extremidade. Porque uma criança naturalmente prefere estar mais longe do eixo de rotação. Então, essa equação aqui me diz o seguinte: num, a velocidade no carrossel, a velocidade angular, ela é sempre a mesma, então não muda. Esse ômega é constante. No entanto, a velocidade linear depende de quem? Do raio. Quanto, quanto maior o raio, maior vai ser a velocidade linear, certo? Então, ó, o cavalinho, teoricamente, o cavalinho mais distante do eixo de rotação, ele é mais aventureiro, ok? Então, a velocidade angular no movimento rotacional é a mesma em todos os pontos. No entanto, a velocidade linear no sistema rotacional, no carrossel, ela aumenta com o raio, ok? Então, dado essas duas definições, se eu derivar essa equação aqui em relação ao tempo, então a derivada da velocidade linear em relação ao tempo vai me dar a velocidade, a aceleração angular, o R é constante, fica quem? d ômega dt. Então, d ômega dt é a aceleração angular do meu sistema rotacional. Então, eu posso encontrar essa terceira equação aqui. Cadê? A terceira equação que não está aqui, ok? Que é A é igual a R alfa, ok, gente? Então, nós sabemos o que é período. Período, nós vimos que a definição é o tempo que um corpo leva para dar uma volta completa. Então, o período ele está relacionado com quem? Com o comprimento que ele percorre. Então, a volta completa é 2πr e a velocidade é v, certo? Então, isso aqui era o período
que nós já sabemos, a partir da definição de velocidade, velocidade não é ΔX sobre t, então t agora é o período. E o percurso é o percurso lá da circunferência de um círculo, que é 2πr, certo? Então, é isso. Então, a aceleração, eu tenho dois tipos de aceleração. A aceleração centrípeta, que eu provei aqui, que é v ao quadrado sobre r, mas quem é v? V é r ômega, substituindo aqui, então, a aceleração centrípeta agora vai ser r ômega ao quadrado. E a aceleração tangencial, tá aqui, ó, e eu procurando. Perdão. Então, quando eu derivo isso aqui, eu encontro essa aceleração aqui, que é a aceleração tangencial, que é r alfa, ok? Então, dito isso, nós encontramos três relações entre grandezas lineares e angular, linear e angular, linear e angular. Eu agora posso encontrar qual é a energia cinética de um corpo que está se movendo em torno de um eixo fixo, ok? Então, gente, para simplificar a nossa vida, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse corpo rígido aqui e dividir em elementos infinitesimal, que eu vou chamar de dm, ok? E cada elemento infinitesimal, eu vou dizer que está uma distância r de i, r de 2i, e assim sucessivamente, da minha origem, do meu eixo de rotação, ok? Então, a definição da energia cinética nós já conhecemos, que é um meio de mv ao quadrado. Nós sabemos que v é igual agora a r ômega, ok? Nós já vimos isso, provamos agora. E então, substituindo v aqui, então eu vou dizer que eu tenho um meio de m, aí fica ômega ao quadrado, r ao quadrado, certo? Então, se você analisar essa equação aqui, eu tenho um meio da translacional, ômega, que é equivalente à velocidade, só que tem aqui esse termo, que é m r ao quadrado, que antes eu só tinha m. Então, o que é esse termo aqui? Esse termo aqui, mr ao quadrado, nós vamos chamar esse termo aqui de momento de inércia, ok? Momento de inércia. E o momento de inércia nada mais é do que a forma como a massa está distribuída no eixo de rotação, certo? O momento de inércia ele representa a resistência ao movimento de rotação. Então, eu agora defini para um número limitado de partícula, que I é igual a somatório de m e ri ao quadrado. E se eu tenho um sistema contínuo, então eu deixo de ter um somatório e passo a ter um integral. Então, vai ser R2 de dm, ok? Então, como eu defini isso aqui, m, aqui no caso de ter só uma partícula, é m r ao quadrado como momento de inércia, então eu vou chamar isso aqui de I, que eu estou chamando de momento de inércia, então eu vou substituir tudo isso aqui por I, então a minha energia cinética rotacional vai ser um meio de I ômega ao quadrado. Então, eu agora estou definindo energia cinética não mais como sendo um meio de mv ao quadrado, e sim como sendo um meio de I, que é o momento de inércia, ou seja, a forma como a massa é distribuída no eixo de rotação, vezes a velocidade angular ao quadrado. Então, gente, observe que aqui eu estou encontrando uma nova equação que descreve a energia cinética de rotação, ok? Então, dessa equação aqui, o que eu posso concluir do momento de inércia? Que I depende de quem? Do raio ao quadrado. Então, ó, se eu tenho esse exemplo aqui, onde a massa está próxima ao eixo de rotação e a massa está mais distante do eixo de rotação, então eu vou ter mais facilidade de rotacionar esse caso aqui do que esse aqui. Porque se desculpe, se o momento de inércia é proporcional ao raio ao quadrado, quanto maior o raio, maior o momento de inércia, ok? Então, aqui, nesse caso aqui, ó, caso A, como os cilindros estão localizados próximo ao eixo de rotação, o momento de inércia é pequeno. Então, é mais fácil de nós girarmos o dispositivo do que nesse caso aqui, ok? Então, agora nós vamos calcular o momento de inércia para alguns casos. Então, lembrando que aqui é o momento de inércia para poucas partículas, aqui é o momento de inércia para meio contínuo, ok? Essa definição é a mesma. Então, eu vou provar isso aqui para vocês. Então, o cálculo do momento de inércia, o que eu tenho aqui?
uma barra qualquer, de massa Mzão e de comprimento L, ok? Então, eu sei que a definição para um corpo de distribuição contínua é integral de R ao quadrado de dm. Então, o que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou colocar meu eixo de rotação uma distância h da minha extremidade. Eu podia colocar h aqui nessa extremidade, o eixo de rotação nessa extremidade aqui. Porque eu estou colocando o eixo de rotação a uma distância h da minha extremidade? Porque eu vou fazer logo um caso geral, onde depois eu vou provar dois momentos de inércia diferente, ok? Se eu colocar o eixo de rotação direto aqui nessa extremidade, eu facilmente encontro um momento de inércia, mas eu vou colocar aqui que eu já vou encontrar dois. Então, gente, é o seguinte, a massa dessa barra é Mzão, o comprimento é L. Então, eu coloquei o eixo de rotação aqui, a uma distância h. Então, se daqui para cá é L, o comprimento, então, se meu eixo de rotação está aqui, então, meu eixo de rotação está L menos h da minha barra, ok? Em relação à minha barra. Então, quando eu estou trabalhando com um sistema contínuo, eu tenho que trabalhar com a definição chamado de densidade. Então, como eu estou trabalhando densidade em apenas um eixo, então vai surgir a densidade linear. Densidade é uma característica do material, então os materiais têm densidade diferente. A densidade do aço é uma, a da madeira é outra, a da alga é outra. Então, assim, cada material, cada corpo tem uma densidade diferente. Então, para simplificar a minha vida aqui, o que é que eu vou fazer? Ao invés de trabalhar com todo esse comprimento L, eu vou trabalhar com o comprimento dx. Então, eu vou descobrir aqui qual é o meu momento de inércia para esse comprimento dx, que tem uma massa dm, e depois eu integro em todo o fio, ok? Então, só recapitulando, ao invés de fazer a conta para todo isso aqui de uma vez só, eu vou fazer para um pedacinho desse comprimento, que eu chamei de dx, que tem um pedacinho de massa, que eu chamei de dm. Então, gente, a densidade nesse elemento de massa aqui pequenininho é a mesma densidade do material do comprimento total. Por quê? Porque a densidade ela é uma característica intrínseca do material. Se esse material ele é homogêneo, então a densidade desse pedacinho é a mesma do restante do material. Então, a definição de densidade é a razão da massa pelo comprimento. Então, a massa total sobre o comprimento total, ou seja, a densidade do corpo total tem que ser igual à densidade do elemento infinitesimal, que é o elemento de massa sobre o elemento de comprimento. Então, quem que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o elemento de massa, para eu poder substituir nessa equação. Fazendo o meio pelos extremos, então eu vou dizer que dm vai ser m sobre L, dx para cá, para o numerador. Então, eu encontrei aqui quem é dm. Substituo aqui, a massa é constante, sai da minha integral. Aí, o comprimento também ele é constante, sai da minha integral. Então, eu vou integrar isso aqui em função de x, né? Já tem um x aqui. Na verdade, isso aqui não é um x, isso aqui é um r, porque aqui é o caso geral. Mas eu estou trabalhando só num eixo. Então, aqui fica x ao quadrado. Então, fica x ao quadrado de dm. Vezes dx, né? Então, m é constante e sai da integral, ela é constante e sai da integral, eu fico só com isso aqui. E eu vou integrar, ó, eu vou dizer que aqui é minha origem. Então, para cá é positivo, para cá é negativo. Então, aqui vai ser menos h, ok? Vou integrar de menos h, que é essa extremidade aqui, até a outra extremidade. A outra extremidade é quem? É L menos h. Então, essa extremidade aqui é menos h, a outra extremidade é L menos h. Então, eu estou integrando de menos h até L menos h. Então, quando eu integrar isso aqui, eu até coloquei nas primeiras aulas. A integral isso aqui é x de m mais 1 sobre m mais 1. Quem é m? M é 2. Então, fica x ao cubo sobre 3, ok? Integrando em L menos h até menos h. Então, isso aqui vai me dar alguma coisa elevado ao cubo. Então, fica tipo assim, L ao cubo menos 3 L ao quadrado
H menos H 3LH ao quadrado menos H ao cubo. Então, isso aqui é o cubo de alguma coisa, ok? Vocês aprenderam lá na matemática básica. Quando eu faço isso, gente, e eu integro disso aqui, ó, elevado ao cubo, então eu vou elevar isso aqui ao cubo e vou elevar isso aqui ao cubo. Então, fica L menos H elevado ao cubo. Então, fica mais ou menos o que eu falei. L ao cubo menos 3LH, onde o L é ao quadrado, menos o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos esse segundo ao cubo, ok? Quando eu faço isso, isso aqui, gente, é matemática básica, ok? Quem se tem dificuldade pode me procurar depois. Mas é isso, eu tenho L menos H elevado ao cubo. Então, é algo que vocês conhecem. Se tiverem dificuldade, me procurem. Quando eu integro de L menos H até menos H, eu vou encontrar essa equação aqui. Quem é essa equação aqui? É, é o momento de inércia, nesse caso aqui, de uma barra. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu considerar que H é igual a zero, se eu digo que H é zero, então significa dizer que esse eixo de rotação não está aqui, ele está nessa extremidade aqui. H é zero, ele vai estar nessa extremidade. Se H é igual a zero, então isso aqui vai embora, esse último termo, esse termo vai embora. Então, quando H for igual a zero, então meu momento de inércia vai ser quem? 1 meio de ml ao quadrado. Então, para H igual a zero, ó, eu vou ter que o momento de inércia vai ser isso. Nesse caso aqui, ó. Ok? Agora, se eu digo que H é igual a metade de L, ou seja, meu eixo de rotação está aqui no meio. Então, eu venho aqui, ó, onde tiver H, eu coloco L sobre 2. Então, quando aqui tem um H, eu coloco L sobre 2. Aqui tem um H ao quadrado, eu coloco L ao quadrado sobre 2. Resolvo essa matemática aqui, eu vou encontrar que quando H está no meio, então o momento de inércia é 1 meio de ml ao quadrado. O que eu estou querendo provar aqui, gente? Estou querendo provar que o momento de inércia depende de onde você coloca o eixo. Se você coloca o eixo na extremidade, ó, o momento de inércia é 1/3 de ml ao quadrado. Se eu coloco o eixo de rotação no meio, o momento de inércia é 1/12 de ml ao quadrado, certo? Então, ó, aqui eu tenho um momento de inércia de vários corpos, aqui os dois casos que eu acabei de provar, certo? E tem vários outros corpos. Então, onde eu colocar o eixo de rotação, eu posso ter um momento de inércia diferente, ok? Então, além disso, eu vou provar o momento de inércia de um disco. Só que, para não ficar uma aula muito extensa, eu vou deixar isso aqui para depois, ok? E vou só explicar rapidamente. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho minha definição de momento de inércia, integral de x ao quadrado e dm, ok? Mas quem é dm? Eu vou dizer que eu tenho um disco e eu vou primeiro fazer isso aqui apenas para um elemento de disco, que eu chamei de dx, e ele vai ter um comprimento dA, que é base vezes altura, ok? Tá aqui, ó, tudo anotadozinho. Então, a partir de eu substituir quem é a área de um círculo, é πr ao quadrado. Quem é dA? dA vai ser 2πx dx, que é a espessura. Então, substituo aqui, ó, e vou encontrar quem é dm. Substituo quem é dm aqui, integro de onde? De zero, que é onde está o eixo de rotação, até o valor máximo, que é o raio. Esse aqui é até mais fácil do que o anterior. Então, eu integro isso aqui e encontro facilmente que o momento de inércia de um disco é 1 meio de mr ao quadrado, certo? Então, gente, para a aula não ficar muito longa, nós terminamos aqui todo o capítulo e na próxima aula a gente continua com a dinâmica dos corpos, dinâmica da rotação dos corpos rígidos, ok? Então, vocês observem que essa aula de hoje ela é muito análoga a tudo que nós vimos lá no sistema do movimento translacional. Então, se você aprendeu bem o sistema translacional, você não vai ter tanta dificuldade aqui, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima aula.